número 51. Por favor, abra a Bíblia Sagrada no livro dos Salmos, Salmo de número 51. Salmo de número 51. Quem encontrou o livro dos Salmos, Salmo de número 51, diga graças a Deus. Diz assim, Salmo 51, o verso de número 10 e 11. Salmo 51, verso de número 10 e 11. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito e renova dentro de mim um espírito reto. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. Aleluia. Por alguns instantes, curva a sua cabeça, vamos orar. Eterno nosso Deus, em o nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nesta hora, Senhor, nós nos dirigimos a Ti, reverentemente, Pai, em o nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Pai, te agradecemos por mais esta maravilhosa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, no Teu santo templo, Senhor. Por favor, Eterno, venha nos ensinar através do Seu Espírito Santo, por meio da Tua palavra. Abençoa, Senhor, renova a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração e também o nosso espírito. Por favor, Senhor, toca a cada um de nós que estamos aqui e a todos aqueles que também nos acompanham, ó Deus, pela internet ou por qualquer outro meio de comunicação ao qual a Tua palavra for disseminada, meu Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus, guarda e protege as nossas mentes, para que no momento desta palavra, nenhuma seta espiritual do mal seja capaz de atingir a nossa mente, o nosso coração, que a nossa mente, de fato, esteja como uma esponja nesta noite, que absorve totalmente a água. Assim também, a nossa mente vem absorver totalmente a Sua palavra. Todos nós que aqui estamos, quanto aqueles que nos acompanham pela internet, Pai. Em o nome do Teu Filho amado Jesus, fala conosco, ensina-nos a viver de acordo com a Tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus o Cristo. Amém. Glória a Deus. Por favor, assente-se. Quero convidar você novamente a abrir o Salmo de número 51 ou acompanhar a leitura comigo no Salmo de número 51, verso 10 em diante. Salmo 51, verso 10 em diante. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, em algumas traduções, estável em outras traduções. Não me expulses da tua presença,
nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. Amém? Glória a Deus. Vamos então compreender nessa noite o que o Espírito Santo de Deus ele quer falar às nossas almas, a mim e a você, aos nossos corações. Por que falar às nossas almas e aos nossos corações? Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é fonte de vida. Se você não se alimenta das palavras sagradas, se você não se alimenta da palavra de Deus, você vai começar a sentir fome. É engraçado, interessante como a palavra de Deus, Jesus diz que Ele é o pão. Jesus, Ele diz que é o pão. Olha só o que Jesus diz lá no Evangelho de João. Não precisa abrir lá, eu vou só citar para você. Lá no Evangelho de João, no capítulo de número 6, e no versículo 52 em diante, Jesus está tendo um debate com os fariseus. Jesus está tendo um debate com os hipócritas. Jesus está falando sobre a importância de nós nos alimentarmos da carne e do sangue dele. Ele disse: quem não se alimenta da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem a vida eterna. E aí ele é criticado. Ele é criticado. E no momento da crítica, Jesus continua a sua pregação e ele diz o seguinte: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Amém? Jesus diz que ele é o pão. Só que Jesus nunca disse que era a água. Preste bem atenção. Ele disse que era o pão, mas ele nunca disse que era a água. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus sabia que a figura da água já não era dele. A figura da água já era de outra pessoa. De quem? Do Espírito Santo. É tanto que quando ele está pregando para a mulher samaritana, ele disse: se você soubesse quem está te pedindo água, tu me pediria e eu te daria água viva. E essa água, ela faria brotar do seu interior uma fonte de águas vivas que jorra para a vida eterna. No mesmo Evangelho de João, Jesus está falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é Ele quem nos traz. Enquanto Jesus, Ele é o pão e nós nos alimentamos do pão que é Jesus, Ele é a palavra, o Espírito Santo é a água. É Ele quem sacia a nossa sede. Amém? Então, tanto a pessoa do Senhor Jesus quanto a pessoa do Espírito Santo são alimentos. E aí, nós precisamos nos alimentar dessa palavra. O rei Davi, no Salmo de número 51, está tendo um diálogo com Deus. O que acontece no Salmo de número 51? Davi está temeroso. Davi está temeroso e está lembrando de um acontecimento terrível que possivelmente pode também acontecer com ele. A oração de Davi no Salmo 51, a partir do verso 10, é essa: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulsas da tua presença. Não me expulses da tua presença. Nem retires de mim o teu Espírito Santo.
Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. Você sabe que oração é essa que Davi está fazendo? A oração do resgate, da alegria e da intimidade. Repito, o rei Davi está fazendo a oração do resgate, da intimidade e da alegria. Da alegria e da intimidade. Por quê? O rei Davi, desde criança, desde cedo, ele foi ungido, ele recebeu uma unção. Profeta Samuel, lá no livro do profeta Samuel, não precisa abrir lá neste momento, nós teremos outras passagens bíblicas, as quais nós iremos abrir e analisá-las, mas neste momento eu estou apenas citando essas passagens como conexão para você entender melhor o que o Senhor está falando comigo e com você. O rei Davi, por volta dos 16 anos de idade, ele recebeu uma unção sobre a vida dele. Qual foi a unção que ele recebeu? Ele recebeu a unção de rei e a unção de guerreiro. Davi não recebeu a unção de adorador. Por quê? Porque adorador, Davi já era. Ele já era adorador. Ele já louvava, ele já adorava a Deus com a harpa. É tanto que o rei Davi, mais na frente no livro de Samuel, no primeiro livro, ele é chamado para tocar a sua harpa para uma pessoa muito importante na sociedade. Só que no Salmo de número 51, nós vemos agora um Davi sem alegria. No Salmo de número 51, nós vemos um Davi sem alegria. Nós vemos um Davi temeroso, um Davi com medo. Com medo de quê? Nós vemos um Davi com o espírito amedrontado. Amedrontado por quê? Porque o Salmo de número 51 é o salmo em que Davi reconhece a sua condição miserável de pecador. Davi, ele teve tanta intimidade com Deus, e isso, irmãos, o comodismo, ele é um perigo. O comodismo, ele é um perigo. Muitas vezes nós estamos tão acostumados com o Espírito Santo, com a intimidade com Deus, que nós caímos no comodismo e não vigiamos. E aí, quando nós nos acomodamos, ou seja, quando nós nos acostumamos com a intimidade, com o Espírito Santo, há o risco de nós cairmos. Repito, o Espírito Santo é uma pessoa com quem nós devemos nos relacionar. Ou seja, quando você acorda pela manhã, vou pegar aqui como uma alegoria, como um exemplo, um casal. Está aqui eu e minha esposa. Não vou falar de ninguém dos outros, vou pegar o meu exemplo da minha esposa. Quando eu acordo pela manhã, ou quando a minha esposa acorda pela manhã, o que nós fazemos? Primeiro, a primeira pessoa a quem eu me dirijo pela manhã não é a minha esposa, é ao Senhor. E a minha esposa também, a primeira pessoa a quem ela se dirige não é a mim, é ao Senhor. Eu posso passar por ela, ela pode passar por mim, mas se ela não tiver falado com o Senhor, ela não fala comigo. Se eu não tiver falado com o Senhor, eu também não falo com ela. Ou seja, isso é algo que nós aprendemos. Nós primiciamos as nossas palavras para o Senhor, as primeiras palavras do nosso dia. Só que aí, eu tenho um relacionamento com a minha esposa.
Eu preciso, porque eu durmo com ela dorme comigo e nós precisamos dialogar. Eu preciso tratá-la bem, com amor, dar um bom dia para ela, dar um abraço, dar um beijo. Ela precisa ser recíproca, fazer a mesma coisa comigo. Ela também precisa fazer a mesma coisa. Isso é a maneira de nós respeitarmos um ao outro, valorizarmos um ao outro. Isso é a maneira como nós alimentamos o nosso relacionamento. Da mesma forma, da mesma maneira funciona com o Espírito Santo de Deus. Se nós, durante o dia inteiro, nós não procuramos iniciar um diálogo com Ele, uma conversa com Ele, um momento com Ele, por mais que nós tenhamos recebido a presença dEle na nossa vida, por conta do nosso comodismo, esse relacionamento vai terminar se fragilizando. E quando o nosso relacionamento com Ele se fragiliza, nós começamos a correr muitos riscos. Por quê? Veja o que aconteceu com o rei Davi. No Salmo 51, Davi se lamenta pelo pecado do adultério que ele cometeu com uma mulher chamada Batseba, ou Berseba. Ele está se lamentando do adultério que ele cometeu. Por quê? Porque Davi sabe a gravidade, ele sabe o terrível erro que ele cometeu. Davi sabe que ele abriu uma legalidade, um buraco, um portal. Ele abriu um portão. Ele abriu uma porteira. Porque porteira é maior, né? Tem porta, portão, portal e porteira. O Davi abriu uma porteira na vida dele. Ele cometeu um adultério. E esse adultério que ele cometeu, além do adultério, ele ainda tramou o assassinato do esposo da mulher com quem ele adulterou. Isso trouxe para ele consequências terríveis. Uma dessas consequências qual foi? No Salmo 51, Davi reconhece que o pecado que ele cometeu removeu dele a alegria que vem de Deus. Amados, Davi reconhece que o pecado que ele cometeu removeu dele a alegria que vem de Deus, a alegria da salvação. Bom, a primeira coisa que nós aprendemos, e aqui eu não preciso sapatear, falar em língua, rodar, para você entender que Deus está falando conosco nessa palavra. Ora, no mundo de hoje, em que as pessoas mal se comunicam, se eu ainda falar em línguas que você não entende, que edificação a tua vida vai ter? As línguas são importantes quando eu as falo entre eu e Deus, então eu sou edificado. Tem gente que coloca na cabeça que Deus, a pessoa só dá um glória a Deus, só dá um aleluia quando o pregador, quando o pastor fala em língua. Pronto. Ei, esse daí está sendo usado por Deus. Olha só como ele sapateou. Olha só como ele rodou. Olha a língua que ele falou. Que rajada. Agora eu vou prestar atenção na pregação, porque esse daí fala em línguas. Pobre, enganado, enganada. Menina na fé, menino na fé. Você não consegue viver uma mensagem que você não consegue entender. Por isso eu preciso ser claro naquilo que estou entregando da parte de Deus, e ao mesmo tempo que falo, eu também ouço o que o Senhor fala através da minha voz. O que o Senhor fala. Por isso a palavra é uma espada de dois gumes. Davi está se lamentando por isso, porque ele cometeu um pecado terrível. Ele sabe as consequências que esse pecado ele pode trazer. E eu quero deixar bem claro, irmãos. Olha, existe sim gravidade de pecados. Por exemplo, uma pessoa, pecado é pecado, mas existem pecados que trazem gravidades, consequências maiores para as nossas vidas. Consequências maiores. Um dos pecados que trazem a maior consequência para a nossa vida
exatamente o pecado da imoralidade sexual. Foi o que Davi cometeu. Foi o que Davi fez. Ele sendo o templo do Espírito de Deus, ele tendo recebido a unção de Deus, ele sendo usado pelo Espírito Santo de Deus várias vezes, Davi, ele agride o templo do Espírito Santo de Deus com um adultério, se entregando a uma imoralidade sexual. A primeira consequência que isso trouxe para o coração de Davi foi a tristeza. Quem peca, irmãos, quem permanece no pecado, não tem alegria da salvação. Existem dois tipos de alegria. Existe a alegria do mundo, ela pode ser produzida pela bebida. A alegria do mundo pode ser produzida pela festa, pelos amigos, pelas amigas. A alegria do mundo, ela pode ser produzida pelo time de futebol que ganha uma partida, ganha um título, um campeonato. A alegria do mundo pode ser produzida pelo lutador que eu torço, que ele ganhou aquela luta. A alegria do mundo, ela pode ser produzida pelo um dinheiro que eu receba. A alegria do mundo, ela pode ser produzida por qualquer circunstância ou situação externa. E a alegria da salvação qual é? É o oposto. A alegria da salvação é aquela que ela não pode ser produzida pelo dinheiro, pelas pessoas, ela não pode ser produzida pelo time de futebol. A alegria da salvação é aquela que não pode ser produzida por um benefício ou por qualquer outra circunstância ou situação externa. Veja, uma pessoa quando ela entra em depressão, quando ela adoece, quando ela está doente, você pode chegar para ela e dizer que ela ganhou 1 milhão na loteria. Ela vai receber aquela notícia com tristeza. É uma notícia. Se eu perguntar para você, você se alegraria se eu dissesse que você ganhou 1 milhão? Quem se alegraria? Se você não se alegraria, eu me alegraria, meu irmão. Eu ia pular de alegria, dar um monte de glória a Deus. Ganhei 1 milhão. A primeira coisa que eu ia fazer era investir tudo na obra do Senhor. Ia procurar ministérios, não ia ofertar só na CCDT, ia sair atrás de outros ministérios também para abençoar, para ajudar. Mas o que você faria? Você se alegraria. Agora uma pessoa que ela está depressiva, que ela está doente, uma pessoa que ela está com problemas mentais, você pode dizer para ela que ela ganhou 10 milhões. Ela vai receber a notícia como? Foi 1 milhão. Aí vai dormir. Você pode levar ela para a maior festa que tiver. Você pode fazer o que quiser fazer. A pessoa não vai se alegrar. Por quê? Porque ela chegou a um nível tão profundo de tristeza. A alma dela está tão afetada que nem mesmo as coisas desse mundo conseguem mais alegrá-la. Por que isso acontece? Porque essa pessoa não tem a alegria da salvação. O pecado, ele tira a nossa alegria da salvação. Pastor, mas eu vejo um fulano de tal tão alegre. Eu vejo ela tão alegre, ele tão alegre. É a alegria mundana que ele tem, que ela tem. A alegria mundana, ela só é produzida em momentos específicos. Mas a Bíblia fala da alegria da salvação. A alegria da salvação, ela está associada à presença do Espírito Santo dentro da gente, dentro de mim e de você. Davi está lamentando pelo quê? Ele está lamentando. Quem é Davi? Ele é o rei.
o que é que ele tem? Ele tem um palácio. O rei Davi tem um palácio cheio de servos, servas, tem ouro, tem prata. E o rei Davi aqui não está lamentando por causa do ouro, da prata. Ele não está lamentando por causa do palácio. Ele está dentro de um palácio, porém está triste. Exatamente assim que uma pessoa sem a alegria da salvação ela vive. Ela pode estar morando dentro de um palácio, ela pode ter o melhor carro, ele pode ter o melhor carro, pode ter a melhor vida, pode ter o melhor casamento, pode ter os melhores filhos, mas ela sempre vai sentir que está faltando alguma coisa dentro dela. E para tentar preencher esse vazio que ela sente que está faltando dentro dela, o que ela vai fazer? Às vezes ela vai procurar um relacionamento. Ela pensa que é de um homem que ela está precisando, então ela vai atrás. Ele pensa que é de uma mulher que ele está precisando, então ele vai atrás. Ele pensa que é de um concurso, uma estabilidade financeira, ele vai atrás. Vai preencher através da bebida, através das drogas, através das relações sexuais ilícitas. Tenta preencher viajando. De todas as maneiras a pessoa vai tentando preencher aquele vazio, aquela ausência da alegria da salvação. Vai tentando preencher. Davi está dizendo assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por que ele está dizendo isso? Porque ele reconhece que no coração dele tem maldades. Olha, irmão, eu fico triste quando eu vejo uma pessoa dizer assim: eu sou uma pessoa muito boa, eu não faço mal a ninguém. Se você fosse bom, quem tinha morrido na cruz era você, não era Jesus. Então, se você fosse uma pessoa boa mesmo, de verdade, quem deveria ter morrido na cruz por nós era você, já que você tem um coração tão bom. Ora, se o próprio Senhor Jesus, sendo bom, em Mateus no capítulo 19, versículo 16, um jovem chega e diz assim: bom mestre, Rabi Tov, Rabi. E ele diz assim: por que você está me chamando de bom? Bom, há um só, e esse é Elohim, é Adonai, Abba, o Senhor Deus. O próprio Jesus diz isso. Olha, as pessoas dizem: eu sou uma pessoa tão boa. Não, a sua vida nunca muda, exatamente porque você é um ególatra. Você é um ególatra. Você idolatra a sua bondade. É por isso que muitas pessoas não buscam a Deus, porque elas se acham autossuficientes, elas se julgam boas, elas acham que são boas, e aí elas não querem buscar a Deus, porque elas se satisfazem com suas próprias bondades. Mas veja, no mesmo livro do profeta Samuel, nos livros de Salmos, a Bíblia diz que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você sabe, você alguma vez na sua vida já foi chamado, você que está assistindo aí, você já ouviu Deus dizer que você é um homem segundo o coração dele? Uma mulher segundo o coração dele? Significa o quê? Que nós não podemos brincar com a nossa natureza carnal. A nossa natureza carnal não é uma brincadeira. Não dê moleza para a sua carne. Não dê moleza para os hormônios. Não dê moleza. Ah, mas é porque os meus hormônios estão à flor da pele. Eu estou a perigo. Vai orar. Quer mortificar a carne? Vai jejuar. Vai jejuar. Ah, mas é porque o meu esposo, ele não está me dando assistência íntima que eu preciso, por isso eu vou trair ele. A minha esposa não está me dando a assistência íntima que eu preciso, eu vou trair ela. Ah, e é assim.
Eu lembro que uma vez eu participei de uma reunião de casal que eu saí muito triste. Lá os casais estavam todos conversando e eles disseram assim, o palestrante disse assim, quem não dá assistência gera concorrência. Uma frase coach, uma frase clichê, que se você não renova a sua mente, você cai nela. O mundo hoje, Instagram, Facebook, WhatsApp, todas as redes sociais estão moldando a maneira das pessoas pensar. Ou seja, as pessoas saem feito um robozinho, tudo reproduzindo a mesma coisa. Ninguém mais quer pensar. E ali soltaram essa frase, quem não dá assistência gera concorrência. Estavam dizendo o quê? Que se o esposo não tem relação com a esposa, se a esposa não tem uma relação com o esposo, pastor, o senhor está falando de uma coisa que não tem nada a ver. Quem foi que disse que não tem nada a ver? Por que Davi está lamentando? Porque ele cometeu um adultério. Olha, tem tudo a ver. E o palestrante disse, e era só gente de igreja, quem não dá assistência gera concorrência. Você sabia que isso permeia e está na mente, no coração de muitos líderes? Estão ensinando isso dentro das igrejas. Olha, quem não dá assistência gera concorrência. Bom, isso é uma verdade, mas não se aplica a algo tão importante como o casamento, como o relacionamento. Por quê? Porque a aliança independe da assistência. A aliança independe da assistência. Por quê? Suponhamos que um homem seja casado com uma mulher e eles fizeram votos de amor e fidelidade eterna, até que a morte os separe. E aí esse homem perde as pernas e junto com as pernas vai embora o órgão genital dele. E agora, essa esposa tem direito de traí-lo porque ele perdeu a capacidade de satisfazê-la nessa área? Ela tem direito? Segundo o mundo, sim. O mundo vai usar vários argumentos emocionalistas, sentimentais. Mas segundo a palavra de Deus, a mulher só está livre quando o esposo morre. E eu disse isso lá. Quer dizer que se eu sofrer um acidente e perder a minha capacidade, eu estou abrindo concorrência, porque eu não estou dando assistência nessa área e a minha esposa tem direito de procurar outra pessoa, é isso? O pessoal ficou calado. Não souberam responder. A aliança que Deus nos chama para ter, ela é uma aliança incondicional. Ou que você mereça ou não a fidelidade de Deus, Ele permanece fiel. Ou que nós mereçamos ou não a fidelidade dele, Ele permanece fiel. Eu apenas usei a alegoria de um relacionamento para você entender. O que Davi fez? Davi, ele tinha várias esposas, concubinas, porque ele era rei. Não era falta de uma mulher, não era falta de uma esposa, mas é porque Davi se acomodou no relacionamento dele com Deus. A Bíblia diz que o período em que Davi caiu foi quando os reis saíam para a guerra. Enquanto Davi deveria estar na guerra, Davi disse o quê? Eu não vou para a guerra, eu vou ficar em casa. Quantas pessoas não caem porque ao invés de vir para o culto, ficam em casa? E ficam em casa de bobeira. Quantas pessoas não caem porque ao invés de vir para o culto, vão sair por aí passear? Pastor, eu não posso faltar no culto. Não há nenhuma proibição disso, mas o culto não é para o pastor, o culto é para o Senhor. E outra, ao mesmo tempo que você se entrega no culto, o Senhor também se entrega para você. Talvez o culto que você
faltou, Deus queria fazer algo diferente na sua vida. Talvez o culto que você não veio, Deus queria te entregar algo novo. Por quê? Porque Deus, Ele abençoa aqueles que são determinados, aqueles que estão sempre ali na sua presença, aqueles que estão sempre ali buscando a sua face. Davi, ao invés de ir para a guerra, ele ficou no palácio, ele ficou em casa. E aí foi a queda dele. Aí muitas pessoas, ao invés de buscar ao Senhor, elas preferem ficar em casa. E eu não estou falando do momento que você adoeceu. Não estou falando disso. Eu não estou falando de um momento que a sua mãe, que o seu pai, seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa adoeceu. Não, eu estou falando daquele momento que você simplesmente disse: eu não vou hoje, pronto, eu quero me curtir, eu quero curtir a minha vida. Hoje eu não quero saber de Deus, de igreja, de irmão, eu só quero saber da minha vontade. É nesse momento que o diabo está preparando uma queda para você. Egolatria. É quando a pessoa, ela não serve a Deus, ela serve a Deus por conveniência. No dia que ela quer servir a Deus, bem. No dia que ela não quer servir a Deus, ela não serve. É ela quem determina quando serve ou não a Deus. Foi exatamente assim que o coração de Davi estava. Ele deixou todo mundo ir para a guerra, e ele, que era o rei, ficou. É como se o pastor Everton, no dia de culto, dissesse assim: deixa pastor, não pastora, vai lá para a igreja hoje, vai. Como se todo mundo viesse guerrear aqui na quinta-feira, na terça. Porque toda vez que a gente vem para a igreja, a gente não vem apenas ouvir. Quando você adora a Deus, a tua adoração sobe até os céus, e é registrada essa adoração. É registrada em algo que a Bíblia chama de livro das obras. A sua adoração sobe até a presença do Senhor. Seu louvor sobe até a presença de Deus. A sua oração sobe até a presença de Deus. Naquele dia que você vem e adora ao Senhor, Deus abre os céus para responder às suas orações, para abençoar a sua vida. Deus, Ele não somente recebe, mas Ele também entrega. Quando você vem na quinta-feira, você vem para quê? Você vem para aprender sobre as batalhas espirituais, sobre as guerras espirituais. Aí você está aqui na quinta-feira orando sempre. O diabo fica procurando brecha para tocar na tua vida. Só que ele, rapaz, ele não para de ir para a igreja. Eu não encontro uma legalidade, uma brecha, porque toda quinta-feira ele está lá e nunca falta uma. Nunca falta uma. Está lá na terça se enchendo do Espírito Santo, aprendendo a andar com o Espírito Santo, e está na quinta aprendendo a guerrear contra mim. O que eu vou fazer? Mas no momento que você dá uma brecha, no momento que você relaxa, puf. No passado não era assim, pastor. Eu não conhecia a Deus, não ia para a igreja, não acontecia. Não acontecia? Acontecia. Você estava tão cego, tão cega, que você não enxergava que aquilo era o diabo. Mas o diabo já perturbava e te atrapalhava lá no passado. Mas agora os teus olhos se abriram. Você consegue discernir o mundo espiritual através daquilo que está acontecendo. Você sabe que muitas coisas que acontecem na tua casa não é normal, fora do comum. E você sente que é o mundo espiritual querendo te atrapalhar, o mundo espiritual maligno querendo te atrapalhar. O rei Davi, ao invés de ele ir para a guerra, ele disse: eu vou ficar. E quando ele ficou, aí foi a queda dele. Aí o Salmo de número 51 é escrito por ele. Davi começa a se lamentar aqui no Salmo 51, onde nós começamos a leitura. Olha o que Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele reconhece, eu reconheço que eu sou uma pessoa que não tem um coração puro. Tem adultério no meu coração, Deus. Tem imoralidade no meu coração, Deus.
tem mentira, tem falsidade no meu coração, Deus. Tem fornicações no meu coração, Deus. Eu reconheço. Então, Deus, tira esse coração maldoso de mim e renova em mim. Me dá um coração puro. Davi faz isso. Essa mesma oração nós precisamos aprender a fazê-la com sinceridade. Não importa há quantos anos você está dentro da igreja, não importa há quantos anos você conhece a Bíblia, se você não tiver cuidado com o seu coração, você vai cair. Existem maldades dentro do nosso coração. Tem não, pastor? Se não tivesse maldade no seu coração, Deus já tinha te tirado dessa terra. Você seria a pessoa pura, puríssima. Existe algum tipo de maldade dentro dos nossos corações. Enquanto nós estamos aqui, o Espírito Santo está limpando. Até. Pastor, me prove isso. É fácil. Eu não vou nem pedir para você abrir, mas lembre-se desse capítulo, desse versículo, desse livro. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. O apóstolo Paulo fala sobre o amor e ele diz assim: nós ainda não somos perfeitos, mas um dia nós chegaremos à estatura de varão perfeitos. E como ele é, nós seremos. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos sim muita coisa errada para tirar do nosso coração. Muita falsidade, muita mentira, muita maldade, malícia nos olhos, malícia. A malícia, a mulher olhando para o homem com malícia, o homem olhando para a mulher com malícia, o homem olhando para as coisas mundanas com malícia, a mulher olhando para as coisas mundanas com malícia, a mente da mulher, do homem pensando em coisas erradas, impuras, o homem que deseja a mulher casada que deseja o homem casado. Malícias. Por isso Davi está dizendo: cria em mim, ó Deus, coração puro. Cria. Se ele está pedindo para criar, é porque ele não tem. Não, mas aí tem um pessoal religioso, né? Eu não preciso não nascer de novo. Não, eu já fiz teologia, eu já conheço a Bíblia de capa a capa, eu já sei isso, eu já sei aquilo, eu sou pastor, sou pastora, eu sou missionária, eu sou pregador, Não importa o que você é. Não importa o que você é. Se você não tem um coração puro, você não entra no reino de Deus. É o mesmo salmista que escreve: quem habitará no teu santo monte, Senhor? E Deus responde: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. As mãos simbolizam as obras, o coração simboliza os sentimentos, a alma. Não importa se você é crente há muitos anos, se o seu coração não é puro, você precisa pedir a Deus um coração puro. Só quem pode purificar o nosso coração é o Senhor. Peça com sinceridade. Proponha-se a mudar de coração. Proponha-se a mudar de coração. Proponha-se a ter o seu coração renovado. Reconheça os seus erros. Reconheça os seus pecados. Meu Deus, eu gostaria tanto de andar de maneira correta, mas eu reconheço os meus pecados, reconheço meus erros. Senhor, eu quero mudar. Como diz a letra do louvor que a pastora cantou aqui, adorou aqui. Eu cansei de ser o mesmo. Eu cansei. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova
de mim um espírito estável. E renova dentro de mim um espírito estável. Quando a pessoa não tem... Você sabe o que é um espírito estável? O espírito estável é um espírito em paz. É um espírito estável. Ele não se abala. Quando uma pessoa... Existem pessoas que chegam ao ponto de adoecerem, veja. Chegam ao ponto de adoecerem fisicamente, emocionalmente, é o nível da alma, e espiritualmente, que é o nível do espírito. Ou seja, a pessoa adoece de corpo, alma e espírito. A pessoa adoece. Quando uma pessoa chega ao nível de adoecer dessa forma, é perigoso demais. Perigosíssimo. Só quem pode tirar a pessoa desse nível de doença? Quem é o único que é capaz de tirar a pessoa desse nível de enfermidade? A pessoa está doente no corpo, na alma e no espírito. E por que alguém adoece no corpo, na alma e no espírito? Certamente os seus males têm raiz nos seus pecados. Certamente os seus males têm raiz no seu pecado. Quem está entendendo, diga graças a Deus. O rei Davi cria em mim um espírito estável. Por quê? Porque ele não está estável. Sabe de quem que Davi está lembrando no Salmo 51? Sabe de quem? Saul. Saul foi o primeiro rei. Davi viu tudo acontecer com Saul. Davi viu o declínio do reinado de Saul. Davi viu quando Saul ficou possesso, quando Saul perdeu o Espírito Santo, quando o Espírito Santo se retirou de Saul. Davi viu aquilo. Por quê? Porque Davi foi chamado lá. Abra a palavra de Deus aí comigo, por favor, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, versículo 14. Abra aí, por favor, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 14. Abra aí para você ver que Davi está aqui lembrando. No Salmo 51, Davi está fazendo uma oração com base naquilo que também ele está lembrando. Há uma grande possibilidade do que aconteceu com Saul acontecer com Davi. Veja, capítulo 16, versículo 14. Olha só o que diz: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito mau, ou seja, um chedim da permissão do Senhor, o atormentava. Está escrito assim ou não na sua Bíblia? Sim ou não? Ou seja, no Salmo 51, você não acha que Davi está lembrando de Saul? Claro. Por quê? Porque Saul foi rei. Davi agora também é rei. E Davi, pensa, Davi faz a oração do Salmo 51 com esse pensamento, essa possibilidade. Pastor, como que o senhor afirma isso? Pelas palavras dele no Salmo 51. Volte lá e veja o que é que ele vai dizer no Salmo 51. Volte lá. Versículo de número 11. Versículo de número 11. Salmo 51, versículo de número 11. Diz assim: não me expulses da tua presença. Fez vírgula. Agora olhe para cá na vírgula. Olhe para cá. Quando Saul desobedeceu a Deus, Deus chamou Samuel e disse assim: Samuel, eu arrependo-me de ter posto Saul como rei. Eu não quero mais ele como rei. Deus rejeitou Saul. Deus rejeitou Saul. Davi está temindo a mesma coisa. Davi faz a oração do Salmo 51 com base naquilo que aconteceu com o rei Saul. Preste bem atenção. Os erros dos outros, o pecado dos outros, não é para você criticar. O pecado e o erro dos outros deve servir como exemplo para mim e para você, para que nós não venhamos cair no mesmo erro.
Pastor, eu não posso. Não. A pessoa que realmente serve a Deus não critica o pecado de ninguém. Ela ensina sobre o pecado daquela pessoa. O pecado que você cometeu, ele pode trazer terríveis consequências para a sua vida. Isso aqui é a fala de um filho de Deus. Agora a fala de uma pessoa religiosa. Tá vendo esse pecador? Tá vendo? Não disse que ele era fingido? Eu não disse que ela era fingida? Tá vendo? Fica se escondendo atrás da Bíblia. Isso aqui é gente religiosa velha. Filho de Deus. Tá vendo o exemplo dessa pessoa? Meu Deus, tem misericórdia de mim. Porque o que aconteceu com ela, com ele, também pode acontecer comigo. Porque eu sou falho. Eu sou ser humano. Eu também sou pecador. Me ajuda, Deus. A oração do publicano. Jesus disse que haviam 2 homens no templo orando. Na parábola do publicano. Um era fariseu e o outro era publicano. A Bíblia diz que o fariseu batia no peito. Jesus diz, o fariseu batia no peito dizendo que jejuava 3 vezes por semana. Ele dizimava do cominho, do coentro. Ele dava os dízimos dele, as ofertas dele. E Jesus disse que o publicano, do outro lado, sequer tinha coragem de levantar a cabeça aos céus. E Jesus disse, qual dos 2 você acha que foi embora para casa justificado? A resposta final é, aquele publicano que reconheceu a sua condição. Que não existe justo e santo diante de Deus abaixo de Jesus Cristo. Só Ele é justo e santo. Todos nós somos santificados por Ele. Todos nós. Aí veja o que ele diz. Não me expulses da tua presença. Saul foi rejeitado, foi expulso. Não tá bom? Não é bom? É bom quando a gente tem o Espírito Santo de Deus. Quando nós temos intimidade com o Espírito Santo de Deus. Por mais difícil que seja a vida, a gente consegue dormir em paz. A gente consegue levantar em paz. Por mais contas, boletos que hajam, problemas, circunstâncias, situações, em meio a toda a confusão do dia a dia, no final você tem paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que só o Espírito de Deus pode dar. Nós temos a paz que o rico tenta comprar com o dinheiro dele. O rico tenta comprar a noite de sono em paz tranquila, com remédios. Tenta comprar com terapeutas. Tenta comprar com tratamentos. Tenta comprar com uma cama, a cama mais cara para dormir. Tenta comprar com acupuntura, com yoga. Menos em Deus. Menos no Espírito Santo. Mas você sabe o que deve ser feito para ter a paz que excede todo o entendimento. A paz que só pode vir do Senhor. Não retires de mim. Não me expulse da tua presença. Esse é o medo de Davi. De Deus fazer com ele o que Deus fez com Saul. Por quê? Porque Davi sabe que ele cometeu um pecado terrível. O pecado do adultério, da imoralidade sexual, é um pecado cometido contra o templo do Espírito Santo. E isso traz graves consequências para nós. Graves. Abre um portal terrível. Abre um buraco. Deus perdoou o pecado de Davi? Perdoou. Davi está pedindo de volta a alegria que ele não tem mais. O pecado tira a nossa alegria. O pecado tira a nossa comunhão com Deus. O pecado nos faz sentir tristeza tremenda. E você pode tentar se alegrar de todo jeito, mas essa tristeza não sai com uma boa notícia material, circunstancial. A tristeza que é gerada pelo pecado, ela só sai quando o Espírito Santo de Deus entra e você se sente perdoado.
Aleluia. Beleza? Mantenha os seus anjos guerreiros aqui ao redor deste lugar, que batem em retirada toda força espiritual maligna contrária que tenta se levantar contra a palavra do Senhor. Que batem em retirada. Pai, que o ambiente esteja oportuno e propício para que a tua palavra seja ministrada e ela possa ficar em cada coração. O rei Davi, ele disse: não retires de mim o teu espírito. Não retires de mim o teu espírito. Porque ele lembra que lá no primeiro livro do Samuel, capítulo 16, 14, o Espírito Santo saiu do rei Saul. E quando o Espírito Santo saiu do rei Saul, quem que atormentava ele? Um espírito mau. Quando a pessoa ela perde o Espírito Santo de Deus, ela fica vazia, mas não por muito tempo. Preste bem atenção. Se o espírito mau não vier habitar dentro da pessoa, ele fica ao redor da pessoa. Ao redor é diferente de derredor. Derredor é quando você está na presença de Deus e os anjos de Deus estão acampados, fazendo a tua guarda e a tua proteção. Por quê? Porque você está em obediência. Veja que Davi fala no Salmo 51 sobre obedecer. Ele fala sobre obedecer. O que ele diz aí? Ele diz assim: com o espírito pronto a obedecer. Ele sabe que desobedeceu a Deus. Ele sabe que desobedeceu a Deus. Ele sabe que desobedeceu a Deus. E agora ele está dizendo: eu quero um espírito pronto a te obedecer. Quero poder te obedecer. E aí quando o Espírito Santo sai, o nosso corpo ele fica vazio. Não tem uma terceira pessoa para mim. Ou é Deus ou é o diabo. Não tem uma terceira pessoa para habitar, para entrar. Se o espírito mau não entrar dentro do corpo da pessoa, por misericórdia de Deus, ele fica ao redor, fazendo o quê? Perturbando a pessoa, perturbando a mente da pessoa, os sentimentos da pessoa. A pessoa começa a viver uma confusão emocional, sentimental. Ela não consegue trabalhar bem, ela não consegue se relacionar bem dentro de casa, no trabalho, na família. Ela não consegue se relacionar bem. Por quê? Porque ela está sendo perturbada por um espírito maligno ali. Me prove isso na Bíblia, pastor. Eu posso provar para você, mas como o tempo está corrido, eu vou te dar as referências. Aí ainda, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 24, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 24, no versículo 16, Davi tem a oportunidade de matar Saul. Só que Davi não mata Saul. Aí Davi sai de dentro da caverna e diz: olha, eu peguei aqui uma parte da orla do teu manto, rei. O rei Saul diz assim: oh meu filho, você é um homem de Deus, você é quem realmente vai reinar no meu lugar. Aí Saul disse: não, eu não vou mais te perseguir. Saul pegou os guerreiros que ia matar Davi e foi embora. Quando chega no mesmo livro, no capítulo 26, a Bíblia vai dizer que Saul pega de novo um monte de homem e vai tentar matar Davi de novo. O que é isso? Uma confusão de sentimentos. A pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, ela não consegue ter palavra. Ela não consegue ser determinada na palavra dela. Você nem pode confiar numa pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus. Irmãos, tome cuidado. Você não pode confiar numa pessoa que não tem uma vida com Deus, que não tem o Espírito Santo de Deus. Não confie. Tem gente que se entrega demais, confia demais. Confia demais. Aí quando você confia demais numa pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, você quebra a cara. Aí você quebra a cara, aí você vai sair falando mal de Deus, sendo que Deus não fez nada com você. Foi você
que confiou numa pessoa que não tem nada com Deus. Por quê? Ele andava atormentado. Davi está lembrando no Salmo 51. Por isso que Davi faz essa oração. A oração de resgate, da alegria e da intimidade. É uma oração de confissão e reconhecimento dos seus pecados. Oração de confissão e reconhecimento dos seus pecados. Nós ainda temos muitas referências pela frente. Porém, agora à noite não é mais possível citá-las. Mas eu vou colocar no grupo da igreja para que você possa estudar e aprender mais sobre essa pessoa tão maravilhosa, essa pessoa tão magnífica, essa pessoa tão amável, essa pessoa tão pura, que é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem molda o nosso caráter, é Ele quem molda a nossa personalidade, é Ele quem nos ajuda a virarmos uma nova pessoa, é Ele quem nos ajuda a sermos transformados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Quando nós temos uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, e quando nós estamos sensíveis ao Espírito Santo, fugir do pecado, resistir ao diabo, não é mais algo difícil, se torna prazeroso. A vitória contra o diabo, ela é consequência da vitória contra a sua carne, porque o Espírito Santo te ajuda a vencer. Fica de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo que é o maior bem que nós podemos ter nessa terra. É o Espírito Santo o que há de mais importante aqui. É o bem maior que o salvo possa ter. O maior bem que o salvo tem é o Espírito Santo. O maior bem que o salvo tem é o Espírito Santo de Deus. Se você tem o Espírito Santo de Deus, feche os seus olhos agora. Se você reconhece, como você aprendeu nessa palavra, que você precisa mudar, que nós precisamos mudar, eu estou aqui e reconheço que eu preciso mudar. Por isso a minha oração é essa, juntamente com você. Eu digo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Eu faço da oração do rei Davi. O pecado de Davi não é um alvo para que eu possa apontar o dedo e criticar. Mas o pecado de Davi é uma permissão de Deus para me livrar das mesmas consequências que Davi sofreu. Davi sofreu na sua família. Davi teve filhos. Um filho que estuprou a própria irmã. Davi teve um filho que tentou matar ele, tomar o reino dele. Davi teve um filho que envergonhou o relacionamento dele com as concubinas. Davi sofreu consequências do seu pecado. A alegria foi devolvida, o Espírito Santo foi devolvido a ele, porém ele sofreu as consequências. O que Deus quer é livrar você das consequências. O que Deus quer é livrar você das consequências. Como? Prevenindo você para não cair no pecado, prevenindo você para não entristecer o Espírito Santo de Deus, prevenindo você. Aleluia! Se você quer ser cheia do Espírito de Deus, se você quer ser cheio do Espírito de Deus, arrependa-se e reconheça o seu erro, o seu pecado. Reconheça, e o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de você. Oh, nessa noite Deus deseja que você resgate a sua intimidade com Ele. Predisponha-se. Senhor, nós nos predispomos. Vem, Deus. Vem, Senhor, e nos perdoa por todos os pecados e erros que nós já cometemos. Nos perdoa
perdoa, Senhor, pelas vezes que nós pensamos de maneira egocêntrica, sem pensar nas consequências. E a pior consequência de um pecado, Senhor, é perder o Teu Espírito Santo. Não nos afarte da Tua presença, nem retire de nós o Teu Santo Espírito, ó Deus. Vem, Senhor, e nos purifica.